Bem, pessoal, dando continuidade à nossa aula, hoje nós iremos produzir a introdução, tá? Com a escrita de 2 a 3 laudas, tá? Então, escreveremos a introdução do artigo. Vocês podem fazer em cima do TCC de vocês ou outro tema que vocês tenham interesse, tá? Para aqueles que tiverem tempo, disponibilidade, tá? Que a nota nossa vai ser em cima do mapa mental e do vídeo. Então, só um aluno me procurou aí sobre o artigo do TCC, né? Se tiver mais alguém com interesse, podem mandar e-mail, que a gente faz um trabalho bacana aí, aproveitando o TCC. Nós vamos lapidar o trabalho, né? De lapidar o trabalho, refinar as referências, né? Propor algumas alterações estruturais, né? De acordo com a revista que nós formos submeter o trabalho. Tá? Que varia bastante de cada revista, né? Cada edição, editor. Então, pessoal, vamos colocar a mão na massa, né? Sem mais demoras. Então, pessoal, dando continuidade aí no nosso mapa mental da fase de produção, né? Nós vimos o tópico de parafrasear e comentar. Agora nós veremos a parte de produção, de introdução propriamente dita, né? Do TCC ou da monografia do TCC de vocês. Né? Eu peço que, após cada instrução, vocês façam uma pausa na aula e façam o que a atividade solicitar. Tá? É importante para treinamento de vocês, vocês podem aplicar em outro trabalho, não precisa ser no TCC. Alguns alunos que já defenderam e não estão com interesse de mexer de novo no trabalho do TCC, podem utilizar outro tema. Tá? A ideia aqui é que vocês saibam realizar um artigo. Né? Nós vamos dar aí a receitinha, tá? Vocês possam seguir. É claro que, né, questão de escrever, a gente tem uma certa flexibilidade, uma liberdade, mas a gente está seguindo um método, justamente nós engenheiros, né, temos mais facilidade de trabalhar aí com metodologias. Então, a proposta dessa escrita de artigo é esta. Então, vamos lá. Depois, né, a próxima fase é a leitura da introdução, planejamento da escrita, produção de tópico, subtópico, né? E esses dois tópicos aqui se repetem, né? Ler o que produziu, produção de resultados, discussões e definição do título de trabalho. Tá? Então, vamos para a atividade 1. Pessoal, produzindo a introdução, né? O primeiro parágrafo. Vocês vão fazer a contextualização do tema. Definam o conceito principal que será tratado ao longo de todo o seu trabalho. Faça um embasamento com uma citação indireta que sustente o que você conceituou. Então, pessoal, lembrem-se que a citação indireta, a indireta, é feita no próprio parágrafo. É o pensamento de um autor reproduzido com as suas palavras. Por isso que nós chamamos de indireta, ok? Aqui só temos um exemplo, não vou ler aqui para não tomar tanto tempo da aula, tá? Mas é uma ideia de primeiro parágrafo, aí, voltado aí para o termo tecnologia. E as referências aqui. Tá? Pausem o vídeo e façam o primeiro parágrafo de vocês. Atividade número 2, tá? É referente ao segundo parágrafo, em que vocês vão fazer a divisão do tema em X partes, né? Nós sabemos que todo tema é dividido em mais de uma parte. Use expressões como em primeiro lugar, dois fatores relacionados, algumas questões devem ser, tá? Que vocês conseguem enumerar, dá essa ideia de enumeração, né? Então, aqui também nós temos um exemplo, né, de segundo parágrafo, tá? Mas de outro tema, só para que vocês consigam entender, né, como que é feita essa escrita de divisão de tema em algumas partes, tá? Aqui está enumerando aí sobre principais manifestações de violência física, de violência contra a pessoa idosa. Tem as físicas, econômico-financeira, e por aí vai, negligência psicológica, tá? É só uma ideia, nós sabemos que os temas de vocês, né, não são dessa parte aqui, né? Pausem o vídeo e façam a atividade, tá? Dividir o tema de vocês em algumas partes e numerado da forma que está aqui como sugestão. Tá? Vocês podem escrever de outra forma, além das que estão aqui. Né? Você vai citando depois de cada expressão,
dessas partes que compõem o seu trabalho. Né? Essa divisão é justamente os desdobramentos do seu trabalho. Pense, que temáticas estão diretamente relacionadas ao meu tema? Quais são as ramificações do meu tema? Tá? E aí vocês conseguem fazer esse segundo parágrafo tranquilos. Atividade 3, terceiro parágrafo. Objetivos do tema. O que você pretende esclarecer, problematizar em cada tópico? Né? Então, pessoal, o tema de vocês pretende alguma coisa, não é verdade? Pense em o que o seu trabalho pode contribuir e monte seus objetivos. Né? No material complementar, vocês encontram uma lista de objetivos que podem ser usados, né, no parágrafo. Né? Para quem tiver sem ideia, tem algumas opções lá de objetivos nessa lista. Tá? Aqui também um exemplo, tá? Mas é só a título mesmo de representação. Tá? Podem pausar o vídeo e fazer a atividade. Atividade quarta. Quarto parágrafo. Que conceitos estão relacionados ao tema? Fale sobre outros conceitos de outras áreas que estão intimamente relacionados ao seu tema principal. Também outra representação aqui com a referência. Pessoal, pode parecer repetitivo em relação ao parágrafo, né, que antecedeu os objetivos, mas agora você deve pensar da seguinte forma: de que maneira o meu tema, tá, dialoga com discussões de outras áreas. Por exemplo, um tema relacionado à educação, né? Na maioria das vezes tem alguma relação com política, com família, entre outros, né? Defina quais são os conceitos envolvidos, né, e relacione ao seu tema. Tá? Pausem o vídeo e façam a atividade. Atividade 5, quinto parágrafo. Problema de pesquisa. Faça uma pergunta contextualizada que leve o leitor a refletir sobre o tema do seu trabalho. Use expressões como: de que forma, como, quais os efeitos, qual a importância, quais os fatores. Aqui também um exemplo, né, de parágrafo, né, estimativo problema de pesquisa. Tá? Então, pausem o vídeo e façam a atividade. Atividade 6, sexto parágrafo, da justificativa. Por que é importante falar sobre esse tema? O que isso vai contribuir ou impactar para as pessoas da sua área? Tá? Então, aqui vocês vão escrever a justificativa, né, enumerando, né, trazendo à tona qual é a relevância do trabalho. Alguns textos, pessoal, eu vejo que fica implícito, né, não necessariamente está um parágrafo sobre esse tema, né, sobre essa justificativa. Pode ficar essa questão do sexto parágrafo a critério, porque dependendo da forma que vocês escreverem, já está implícito qual que é a justificativa, tá? Mas fica aí de opção a escrita desse sexto parágrafo. Podem fazer um rápido intervalo, tá? Pausar aqui. Né? A gente sabe que demora a escrita de cada parágrafo, né? Nós vamos desenvolvendo com o tempo, né, o hábito da escrita. Podem pausar o vídeo. Agora, voltando ao trabalho, pessoal, é importante não pular os momentos de descanso, tá bem? Sempre que nós fazemos essas pausas, nos damos esses descansos. Não sei se já ouviram falar da técnica Pomodoro, mas consiste em você fazer uma atividade dentro de um certo tempo, se propor 30 minutos de concentração ou 20 minutos e depois um certo tempo de descanso, tá? Dessa forma, o seu cérebro consegue trabalhar melhor. Eu vou deixar anexado aí para vocês também essa técnica Pomodoro.
Então, vamos dar continuidade agora à atividade 7. Né? O que é esse 7º parágrafo? Né? Dado estatístico seguido de comentário. Pesquise algum dado estatístico numérico que fale sobre o seu tema. Faça uma paráfrase sobre o que pesquisou e comente o dado. Tá? Aqui também um exemplo. Né? Suponha que você esteja falando sobre crescimento demográfico, por exemplo, qualidade, expectativa de vida. Pesquise dados no IBGE e comente. Tá? Alguns trabalhos é possível a gente entrar lá no IBGE, né? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e ter informações referentes a um dado, né, específico. Então, é bacana, né, se a gente conseguir trazer para o nosso trabalho, enriquece bastante com informações de institutos de pesquisa. 8º parágrafo, metodologia. Como será realizado? Qual tipo de pesquisa? Vejam no material complementar os tipos de pesquisa e entenda qual é a sua. Tá? Aqui também um exemplo. 9º parágrafo, hipóteses. Fale o que você espera com o desenvolvimento deste trabalho. Tente dar possíveis respostas ao seu problema de pesquisa. Aqui também um exemplo. Tá? Vocês levantaram metodologia e agora a parte de hipóteses. E o 10º parágrafo é o resumo do tópico 1. Resumo o que será tratado neste tópico. Atenção, caso sinta dificuldade de produzir, porque ainda não tem em mãos o tópico 1, né? Deixe para o final. Né? Então, vocês podem retornar na introdução para complementar esse parágrafo, depois que vocês já tiverem escrito o tópico 1. Ok? 11º parágrafo, resumo do tópico 2. Resuma o que será tratado nesse tópico. A mesma ideia do tópico 1. Alguns alunos têm dificuldade de escrever resumidamente sobre o tópico porque ainda não fez aquele tópico. Então, eu sugiro que o 10º e o 11º vocês podem deixar para depois, né? Depois que já estiver pronto o tópico 1 e o tópico 2, vocês conseguem retornar a introdução e finalizar, tá? Pessoal, então esses 11 parágrafos, né? Vocês deveriam, né, ter pausado e ir realizando a atividade. Né? Quem conseguiu realizar tudo, é isso mesmo, parabéns. Vocês concluíram a primeira parte da fase 2. Tá? Continuem nessa empreitada aí da escrita do TCC ou do artigo científico. A parte mais difícil é começar a escrever, tá? Depois que vocês começam, tudo vai se encadeando, né? As ideias vão surgindo e a gente vai conseguindo fazer o nosso trabalho. Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. Depois que vocês verem a introdução pronta, vocês, né, vão conseguir, né, depois delinear cada tópico que será trabalhado no texto, os últimos de resultado de discussão, conclusão, né? É muito tranquilo. Vocês vão perceber isso conforme caminharem no trabalho. O final mais fácil.